Agora, vamos falar dessa situação do Pedro, porque o Pedro recebeu proposta do Benfica, tá? O Pedro recebeu uma proposta de 18 milhões de euros, o equivalente a 100 milhões de reais. E é aquilo que a gente sempre fala do Flamengo, do Palmeiras, não tá precisando de dinheiro. O presidente do Flamengo deixou claro, eles querem o Pedro. O Rodolfo Landim deixou claro, eles querem o Pedro. Manda pagar a multa e fazer uma proposta que agrade o Pedro. Você não falou que o empresário do Pedro falou com você que tinha uma de 25 milhões? Por que vai aceitar de 18? 25 milhões de euros. Não, então, foi exatamente essa situação do presidente do Flamengo. Por quê? Eles receberam da Arábia Saudita 25 milhões de euros, o Pedro recebendo um salário 5 vezes maior. Só que aí, qual é a justificativa do presidente do Flamengo? Não achem que porque teve essa briga do Pedro, ele vai se desvalorizar. Ele deixou isso claro. Não acha que porque agora o Pedro brigou com o Sampaoli, que o Flamengo vai vender ele por um preço que o Flamengo não acredite que ele vale. O Flamengo acha que o Pedro está muito valorizado, sim, e o Flamengo vai exigir. Quer levar o Pedro? Agora, ninguém vai levar. O Flamengo sabe qual é o valor da multa? 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. Então, mas ninguém vai pagar 60 milhões de euros pro Pedro. Por que ele ia vender pro Benfica por 18 e não por 25? Os árabes. Mas você não tá entendendo. É isso que eu tô falando. Nem 25 ele vai aceitar. Então pelo jeito, nem 30. Porque eu Pedro acharia joga que se hoje? alguém... Pedro joga hoje. Joga hoje. Né? Pedro é titular, porque Gabigol não joga e Arrascaeta não joga. É a primeira vez desde o Campeonato Carioca que Gabigol e Arrascaeta não jogam juntos. Quer dizer, não jogam ao mesmo tempo. Sempre que um não jogava, o outro jogava. Desde o Carioca que o Flamengo não fica sem os dois. Agora, isso deixa claro que o Pedro não vai sair do Flamengo. E aí, a justificativa do Landim, Flávio, Bruno, é exatamente o que eu falei no programa de quinta-feira. Porque eu falei, gente, se o Flamengo vender o Pedro, não tem substituto pro Gabigol. O Flamengo, a janela fechou. O Flamengo vai ficar sem um substituto pro Gabigol até o fim da temporada. O Flamengo pode ter um reserva que é nível seleção brasileira, um reserva que, é o Pedro, querendo ou não, é um cara que faz gol, e não vai ter ninguém. E o Landim deixou isso claro, a gente não pode contratar mais. Então eu só vou negociar o Pedro, pelo menos até o fim dessa temporada, se for pelo valor da multa. Ou seja, ele não vai embora. O Rodolfo Landim tem que deixar claro, empresários podem tentar me convencer, eu não vou liberar o Pedro. E parece que já teve uma conversa agora com o Sampaoli. Eu acho assim, existem jogadores, pessoas diferentes. Se esta situação fosse com o Gabigol, o tratamento seria outro. O papo seria outro. O Pedro, uma vez o Vampeta falou, isso é verdade, ficaram bravos com você e tal. O Pedro, ele é muito bonzinho. Ele não sabe usar as armas que ele tem. Se o Pedro convoca uma coletiva e faz um escândalo, eu fui agredido dentro do clube, faz um barraco e tal, não sei o quê, mas ele é muito bonzinho, ele é um menino legal. Não sou contra, tá? Só tô colocando uma situação. Imagine se isso acontece com o Werner Valência. Imagina uma situação dessa. Ele ia, sabe, o Magano dá um bumba nele, aí os caras começam a não querer vender o passe. O cara faz um escândalo. Mas o Pedro, ele é light, o tipo dele, a postura dele. Eu sou assim, um cara tranquilo. Sim. Então, e aí... Mas não é só isso também, mas ele tá preso. Ele tá preso Tá preso, mas você pode criar situações para você ficar solto. Isso que eu quero dizer. Você cria uma situação, você vai criando uma confusão. Tem como fazer isso. Você vai fazendo uma confusão tão grande, gerando confusão em cima de confusão, que vai chegar uma hora que os caras falam, vamos se livrar desse cara. Mas não é o caso. O Pedro, ele é bonzinho, ele é tranquilo. O Flamengo está no direito dele, realmente ele tem um contrato, pode ser cumprido, mas chega uma hora que o cara fica incômodo lá dentro. Mas o Pedro é tranquilo. Então, até aproveitando esse perfil do Pedro, ele deve permanecer, deve ficar lá. Mas, repito, se é um cara com outro tipo de personalidade, um Gabigol, alguém assim, mais estouradão... Mas agora eu discordo um pouco de você, porque nessa situação o Pedro não foi super bonzinho, não. O Pedro não foi aquecer. Já é um ato de indisciplina. Mas foi com o cara lá, com... Sim. Ele tava lá. Sim. Não. Mas foi com o cara porque ele tava puto com o Sampaoli. Foi com o cara, mas... Ele cometeu uma falha. Sim. Claro, sim. Aí, ele não foi no treino. Porque isso também irritou muito. Pois é. Ele não vai ao treino sem justificativa. Mas depois ele foi. Sim, mas aí só depois que repercutiu na mídia inteira, ele avisa que ele foi ao dentista. Ele não deu a versão dele, ele não convocou. Convoca uma coletiva de imprensa e divide a coisa. Porque aí, conclusão da história. Na verdade, no fim da história, o Pedro gerou uma situação, mas ele foi vítima, agredido foi ele. E a coisa tá meio que assim, ele tá meio que virando, não, é isso aí, acabou, não vamos discutir e tal.
Tem um contrato, reconheço. Mas eu acho que se ele tem uma postura um pouco mais firme, mais forte... Não está toda a opinião pública do lado dele, mesmo ele tendo sido agredido. Exatamente. Porque ele não soube fazer isso. Não está. Não está, ao contrário. Ele não soube usar isso. O Gabigol se é o Gabigol, se é um cara... Ele não soube fazer isso. Ele foi uma vítima. Ele quase que virou pó. Esse cara tá quase aquela coisa assim, tá para aprender no centro disciplinado, tomou uma porrada mesmo. Tá quase assim o negócio. Entendeu? Gente, ele não foi vítima porque ele não aqueceu também. Mas ele não pode... Agora, claro, o preparador perdeu a razão quando ele agride. Então... Foi Mas o torcedor ficou brabo pelo seguinte, o Flamengo numa fase sensacional. Flamengo voando 20 jogos, naquele momento tinha 20 jogos, só com uma derrota em 20 jogos. E ele não foi aquecer, e ele gerou um clima ruim. Mas pensa bem, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o que é, para ele dizer assim, eu estou sofrendo pressão psicológica, estou sofrendo uma série de coisas. Mesmo que seja a maneira como ele está sentindo. Ele não expôs isso, ele não disse o que é. Se ele chega publicamente e fala, gente... vou jogar, qualquer situação. Olha, eu chego lá, o São Paulo não me fala bom dia. Eu chego lá e os caras me empurram de lado. Estou citando, qualquer coisa. Ele começa a dividir a situação. Mas ele, até pelo temperamento dele, ele é um cara apaziguador, ele é um cara tranquilo. Então ele, como só se ouve um lado, esse lado acaba tendo razão. E aí fica mais fácil você ter o controle de uma coisa que é real, que o Flamengo tem o contrato. Se você tem uma bomba relógio, alguém usou esse termo aqui, lá dentro... é melhor você começar a conversar com essa bomba relógio. Vamos facilitar a sair daqui, vamos começar a nos livrar desse cara. Mas o Pedro, ele é tranquilo, ele aceita. Então, ele vai acabar ficando lá. Ele tem contrato, isso é indiscutível. O Flamengo tem todo o direito legal, contratual, claro. de não aceitar as propostas. O Flamengo paga em dia, um belo salário, tem a multa, tá tudo certo. Ele não foi afastado. Os valores são muito bons. Isso, sem dúvida, é que o Flamengo não está... precisando, assim, não é? Eu tenho que vender um jogador. Ele acabou de vender o Matheus França por um valor muito bom, que é o que o Flamengo milhões de euros. Feito. Sim, até mais do que os 18 aí que o Benfica teria oferecido. O Flamengo tem essa política, isso está bem claro nos últimos anos. O Flamengo vende os garotos, que até são bons, mas não são essenciais no time, porque são reservas e entra, como o Matheus França. Eu acho o Matheus França muito bom. Talvez, acho que ele pode dar muito certo lá fora. Mas ele não era um jogador essencial para o Flamengo, porque ele não era titular do Flamengo. O Arrascaeta é titular. O Gabigol é titular, o Pedro já foi titular e está sempre jogando, foi para a Copa do Mundo. Então o Flamengo ele adotou essa política. Eu tenho um time titular, uma base de jogadores importantes para mim que são caros, não é barato você manter uma folha salarial altíssima, e para equilibrar isso ele vende os garotos. Aí se o Matheus França estourar, virar um super jogador na Europa é outra história, mas ele não saiu daqui como um jogador essencial. O maior exemplo, Bruno, o Vinícius Júnior foi por 45 milhões de euros. Hoje vale mais de 100 milhões de euros. Sim, é um dos melhores jogadores do mundo. O próprio Lucas Paquetá é titular da seleção brasileira. Então é outra coisa, é uma política do Flamengo. Mas o valor oferecido é muito bom. Aí tem que ver como é que está internamente, porque acho que até que é muito difícil. Acho que até 18 milhões de euros para o Pedro da Europa é difícil. Que a Arábia Saudita é outra coisa. A Arábia Saudita é uma coisa que a gente vai ter que estudar melhor. Mas os valores sauditas não dá para comparar com nada. Mas da Europa, 18 pela idade dele e pelo clube Benfica é um valor bem alto. E outra coisa, que aí é informação. Eu tive a informação de que o foco do Pedro era sair do Flamengo. O foco do Pedro, o foco do staff do Pedro era sair do Flamengo. Depois de toda essa situação, quando ele não estava cumprimentando o Sampaoli, quando ele não estava conversando com o Sampaoli, e a vontade do Pedro era Europa. Sim. Quando surge essa proposta da Arábia Saudita de 20 milhões de euros, o Pedro mesmo deixou claro para o staff dele. Minha primeira opção é a Europa. Eu quero esperar para ver se vai aparecer alguma coisa da Europa. E agora aparece. Aparece o Benfica, que é um gigante do futebol europeu, é bicampeão de Champions, é o maior clube de Portugal, é a maior torcida de Portugal. O campeão português vai jogar Champions? Sim. A última Champions foi até as quartas. Até o Pedro, dependendo da situação, eu não sei como é que tá o clima agora, porque parece que ele já teve uma conversa com o Sampaoli. O Pedro já teve, na sexta-feira teve uma conversa com o Sampaoli. Agora, até ele pode ficar ainda mais insatisfeito. Porque quando você vê uma proposta de 18 milhões de euros vindo do Benfica, que vai disputar Champions, atual campeão português, e você não sai, o jogador pode ficar ainda mais revoltado, porque o Pedro chegou a ficar revoltado. Isso é informação, isso eu tenho informação. Pedro chegou a ficar revoltado, chateado, injustiçado, e aí cabe a gente saber
como é que foi essa conversa com o Sampaoli. Mas eu acho que ninguém fica muito feliz de ter uma proposta recusada de 18 milhões de euros do Benfica, né, Vamp? Eu não sei o que é que o Pedro pensa e para sua carreira, né? Por exemplo, assim, proposta para ir, porque ele acabou de jogar uma Copa do Mundo, né? Bateu até pênalti contra a Croácia, né, Bruno? Sim. E a próxima Copa do Mundo tá aqui no nosso continente, né? No continente americano. Faltam 3 anos. Não falta. Ele pode pensar em seleção também, treinador novo chegando, Fernando Diniz, tudo. E querer ficar aqui, recuperar o espaço dele no Flamengo e ser convocado. Ele foi convocado pelo Ramon não tem 2 meses. Sim. Isso tudo aí vai da carreira, do staff e saber. Proposta vai chegar. O Pedro é um homem de ela. Você falou mesmo que tinha uma notícia de 25 milhões de euros, né? Aí a notícia mesmo, porque na época eu falei do empresário do Pedro. Às vezes a gente baixa a cabeça aqui e fica olhando no celular, porque é notícia, é um programa de informação. Tava vendo agora aqui, ó, o time do Cristiano Ronaldo. O Al Nassr. O Al Nassr tá jogando contra o Raja Casabranca. Pela Copa, como se fosse a Libertadores dele lá. Tá metendo 3-1 e tá lá já olhando a escalação. Tá Talisca, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo. Brozovic. Mané já tá jogando? Já jogando, deu passe pro Cristiano Ronaldo. Tô olhando. Já jogou antes. Já jogou, tô olhando aqui, ó. Tô olhando a escalação. Fofaná, né? Fofaná. Fofaná tá vendo a escalação. Digo, deixa eu ver a cavalaria. Eu gosto de ver a cavalaria. Todo lá, todo mundo bonitinho. Tá lá, então. A Arábia Saudita agora vai ser uma atração. E né? o time do Pedro seria o rival do Al Nassr, que é o Al Hilal. Que é onde está o Michael. Jogou ontem, o time do Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus. Que ganhou ontem, ganhou do outro rival. Ganhou do Al-Ittihad do Benzema. Benzema perdeu um pênalti. Olha aí, a gente já tá... Você acha que a gente ia ficar olhando aqui o futebol saudita? Como a gente já tá olhando pra ver o campeonato. Malcom fez gol. Malcom fez gol, tá aí, quer dizer... menos avisado, porque você tá falando da Premier League, né? Eu tô falando aqui agora, tá 3-1, gol de Cristiano Ronaldo, passa de Sadio Mané, antes tá todo mundo jogando, Fofaná, todo mundo, quer dizer... Será que ele também não tem interesse nisso financeiramente? Quem não tem, que eu sei quem não tem, é o Mbappé, né, velho? 135 milhões por mês. Me dá só 5 e eu vou lá pro seu lugar. Mas olha que patamar chegou o Flamengo também, né, Flávio? Porque o Flamengo recebeu essa proposta aí, foi o empresário do Pedro que me falou antes de todo esse rolo. Quando eu tava apurando com ele, 25 milhões de euros, um salário 5 vezes maior pro Pedro, e o Flamengo negou. Fica muito claro que o Pedro não vai sair do Flamengo até o fim da temporada. Vende o Pedro por 25 milhões de euros e compra o Marcos Leonardo do Santos por 10, 15. Mas tem a janela, Vamp. Eu sei. Eu acho Não isso, pode, eu acho não isso pode, até faria, mas não pode. Por isso que o Flamengo não larga o Pedro até o fim do ano. Eu acho isso que está acontecendo muito bom para o futebol. Acho que você ter times que podem se dar o luxo de não pegar uma proposta desesperada. Tirar jogador do Brasil. Qualquer porcaria. Show. E aí o Flamengo hoje. Braga. Hoje o Palmeiras Eu gosto. pode se dar esse luxo, aí paramos por aí também, né? Mas que outros façam isso. É importante você ter esse poder econômico, essa estabilidade financeira. O Flamengo vende até de maneira pensadinha. Ele vende jogadores jovens e compra jogadores e faz contratos, amarra bem o contrato e tal. Eu não gosto da ideia do jogador ficar preso como ficar com a lei do passe, mas aí não é o caso. Ele tem um contrato, terminando o contrato, ele fica livre. Ele pode até... E acabou de renovar. 27, né? De 2027. Ele renovou agora, né? Pedro acabou de renovar Aí em ele janeiro. estará livre para faturar o que ele puder faturar. Pedro é um desses atletas. Mas eu acho que o clube tem direito, sim. Pedro é um desses atletas acima de 1 milha, né? Lá, né? Ele é um dos atletas acima de 1 milha. Acabou de renovar. Depois da renovação, com certeza. Depois da renovação, com certeza. Mas aí é o que eu falo também, né, Bruno? O cara tá lá, faz a renovação, ele assina. Claro. Ele tá inteirado de tudo, os advogados passaram tudo pra ele. Ele se prestou a renovar. E vamos ser sinceros. Claro, o Pedro, foi o que eu falei desde o começo, ele só foi titular absoluto quando o Bruno Henrique machucou. Ele em momento nenhum barrou o Bruno Henrique ou o Gabigol. Em momento nenhum. Então ele sabe. Vai ver, ele não imaginava que o Bruno Henrique fosse voltar tão bem. E contrato... Né? Tem isso. Contrato não está escrito que você tem que ser titular, né? Isso também tá tudo certo. Ele ganha uma bala e aí ele vai ser como nós aqui. Nós temos o nosso contrato, nós somos escalados. Você pode estar aqui ou pode não estar, não é? Normal, faz parte de qualquer contrato de trabalho. Não está, no lugar está escrito que ele tem que ser titular. E no Flamengo hoje não tem como garantir isso pela qualidade, é a ideia do Flamengo mesmo. Claro. Um time com essa qualidade. E se você aqui no futebol brasileiro quer disputar título, esse ano tem o Botafogo que vem desmentir tudo, mas é uma exceção.
Nos últimos anos, você disputando para valer no Flamengo, no Palmeiras, aí tem uma outra exceção. No Flamengo, hoje, você não tem. Você pode sair para outro clube. Você titular absoluto em outro lugar. Você titular absoluto no Corinthians, no São Paulo. Mas você não tem essa garantia que você todo ano vai estar lá brigando. Então, se quiser jogar lá e ganhando o que ganha, que também nos outros times não vai ganhar o que ganha no Flamengo, é ali. Você vai disputar o seu lugar ali. O Everton Cebolinha, já citei, tá jogando mal, ok, mas o que vale o Everton Cebolinha? E não é titular. Tá, alguém aqui acha que o Pedro tem que ser titular do Flamengo? Nesse momento, não. Não. Aí é isso que eu falo. Não tem como. Bruno Henrique, Você não Gabigol. tem como barrar Bruno Henrique e Gabigol. Mas o Gabigol tá numa má fase. O Pedro também. O Pedro também não tá na sua melhor fase. A melhor fase do Pedro foi quando? Foi no começo do ano, que o Pedro foi artilheiro do Mundial de Clubes, o Pedro estava fazendo muitos gols, é o principal artilheiro do Flamengo na temporada. Mas o Pedro, ele nunca foi titular com Bruno Henrique e Gabigol 100%, pô. É que eu acho que o Pedro também, quando ele assinou essa renovação, ele não... Henrique é explosão, a lesão é muito séria. O cara voltou jogando adoidado, voltou decidindo o jogo pra caramba. Não tem como barrar um Bruno Henrique no Flamengo. Eu sempre falo, pra mim os principais, Bruno Henrique e Arrascaeta, irmão. Se os dois estão 100%, esses mudam o Flamengo. Eles mudam o jeito de jogar. O Gabigol e o Bruno Henrique, eles se encaixam de uma maneira assim. O gol agora, quinta-feira, o gol contra o Olímpia. Quantos gols eles já não fizeram assim? O Gabigol vai trazendo da direita pra canhotinha, mete no área, o Bruno Henrique entra e faz de cabeça. Ele um potencializa o outro ali, não tem. Hoje tem que jogar os dois.